Olá, CD concurseiro, olá, CD concurseiro. A gente vai dar continuidade à semana de quizzes, quizzes 19, semana 19. Esses quizzes todos da Universidade Federal Fluminense, a banca que vai fazer o concurso de Niterói, né? Como você deve saber, os concursos de uma forma geral foram adiados por conta do Covid, então quem ainda vai estar nessa batalha de prestar esse concurso, ainda dá tempo de se preparar. Na verdade, dá mais tempo, né, agora, de se preparar, porque nessa quarentena, grande parte de nós, né, dentistas, estamos com as atividades, assim, quase parando. Então, essa é uma oportunidade de você direcionar, uma oportunidade de você ter mais tempo para você estudar para esse concurso, não só esse concurso de Niterói, mas os concursos que você se inscreveu e os concursos que acabaram sendo adiados de uma forma geral, né? CRO, São Sebastião, Jacareí, Arthur Nogueira, muitos outros concursos acabaram sendo adiados, obviamente, provavelmente agora em abril ainda e maio a gente vai estar sofrendo as consequências desses adiamentos, mas eu sempre vejo pelo lado do copo meio cheio, o lado que a gente vai ter mais tempo para estudar, e isso é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que você deve agarrar, e se você colocar como prioridade, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Quiz 799, Banca Universidade Federal Fluminense, 2018. A lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências é a seguinte. Alternativa A, 7508, 2011, 8069 de 90, 8080 de 90 e 8142 de 90. Isso você tem que decorar, você tem que saber. É uma das leis mais pedidas, é uma legislação bastante curta quando comparada a algumas outras. Por exemplo, Decreto 7508. Também você deve saber, de uma forma geral, as bancas têm pedido muito as questões desse assunto, Decreto 7508, que regulamenta justamente a Lei 8080. A Lei 8080 é conhecida como Lei Orgânica de Saúde. Essas duas são legislações mais amplas, mais extensas, tem um monte de conceitos, mas a lei que se você pensar na Lei 8142, que é o gabarito, você tem que lembrar dessa questão de participação da comunidade e transferências intergovernamentais. Essa lei foi publicada no dia 28 de dezembro de 1990 e ela veio corrigir alguns fatores que ficaram para trás na Lei 8080, porque na Lei 8080 foram vetados justamente a participação da comunidade e as transferências intergovernamentais. E isso era de suma importância, era uma das partes mais importantes quando se pensa em SUS. Tanto a participação da comunidade através de conselhos de saúde e conferências de saúde, como também a questão de transferências intergovernamentais, porque se isso não fica estabelecido, isso não fica claro na legislação, isso não vai acontecer de fato. E realmente, depois da publicação da Lei 8142, até ela entrar realmente em vigor, essa questão de transferências para os municípios, a descentralização, que também é uma diretriz mega importante para o Sistema Único de Saúde, só foi entrar de fato no fim de 98, no começo do meio para o final do ano de 1998, após a publicação das normas operacionais básicas e a norma operacional mais importante, 96, que ficou estabelecido como que seria feita essa transferência. Que aqui fala dessa questão sobre as transferências, né, de fundo nacional para os fundos estaduais, para os fundos municipais, mas não fica bem claro de como que seria feito, né? Qual a quantia, baseado em que fator, que a gente hoje em dia sabe que um dos fatores mais importantes é justamente o número de habitantes do município. E depois da NOB isso fica bem claro, e por isso que realmente para funcionar de fato essa questão de transferências aconteceu no ano de 98. Mas se não fosse publicado, né, essa Lei 8142, duas partes importantíssimas do SUS estariam comprometidas, né, que é a participação da comunidade, que é uma das mais importantes, e também essa questão de recursos. E
como eu falei para você, mesmo sendo publicado, de fato, essa questão de descentralização aconteceu mesmo no ano de 98, 8 anos depois da publicação da Lei 8142. Então você tem que saber, Lei 8142 de 1990, se vier na cabeça isso, tem que falar participação da comunidade, transferências intergovernamentais de recursos. E quando a gente pega essa Lei 8142, é uma lei bem curta, tem 7 artigos, sendo que os 4 primeiros artigos são os artigos que são geralmente pedidos. Os outros 3 são artigos que falam assim, a partir dessa data essa lei entrará em vigor, são artigos que não caem em concurso, mas os primeiros 4 têm são muito pedidos em concursos de uma forma geral, assim como a Lei 8080. Claro que a Lei 8080 é a mais pedida, mas a Lei 8042 também é muito pedida, que ela veio complementar justamente a Lei 8080.